Bom, boa tarde. Boa tarde. A nós e a vós. E como o Sérgio e eu somos os mais novos que estamos aqui em palco, começamos nós dois a conversar. Olha, tu foste estudar para a Suíça em miúdo, depois viveste na França, andaste por aí assim. Sentiste uma grande diferença na forma democrática com que chegavas à música que descobrias antes e depois de estar lá fora? Ou seja, o começares a ouvir música sob ditadura implicou uma falta de democracia na música que chegou aos teus ouvidos? A música que chegava aos meus ouvidos basicamente foi a mesma, embora fosse mudando também com os anos, mas foi a mesma antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. Eu conheci o Bob Dylan, por exemplo, que nessa altura era um arauto, enfim, dos valores, enfim, da democracia, não é, americana, e das lutas pela democracia, quando tinha 17, 18 anos, não é? E portanto, e quando fui lá para fora, quer dizer, os acontecimentos que foram acontecendo, aquilo que foi acontecendo, também moldou o meu gosto pelas coisas e o meu interesse pela política. Por exemplo, eu estava em Paris quando foi do maio de 68, fui posso dizer, um ativo participante, porque estava absolutamente livre, não tinha família, não tinha compromissos, e portanto entrei dormi várias noites na Sorbonne, ergui barricadas, etc. Tudo isso também acaba por... E cantei com o Zé Mário. Eu estava nessa altura, ainda não tinha o disco gravado e estava a começar a compor, mas sobretudo cantei canções de outros, em fábricas ocupadas, locais de trabalho ocupados, com o Luís Cília, com o Zé Mário Branco, com uma cantora francesa chamada Colette Magny, e tudo isso nos molda, não é? É inevitável. Mas o acesso à música, sentes que mudou muito entre o cá e o lá? Ou seja, o ouvir os Beatles cá chegou a ti, o ouvir os Rolling Stones cá? Claro, porque há aquela ideia de que chegou. Às vezes... Não, chegou, então quer dizer, é assim, os Beatles e os Rolling Stones só têm 2 anos a mais do que eu, não é? Quer dizer, não é, eu portanto era um garoto de 18 anos também, ou 17, quando ouvi os Beatles e depois os Stones pela primeira vez, e depois os Doors, e etc. E depois os franceses, Jacques Brel, o Brassens. Mas de qualquer maneira, tive esse acesso não bloqueado desde cedo, sim, e foram acontecimentos importantes na minha vida, porque a música sempre foi uma minha respiração, chamemos assim. E nesse sentido, a música sempre esteve muito presente, mas a música sempre esteve muito presente na minha vida, até por influência familiar, de maneira que não se pode separar as coisas. David, não sei se tens noção que quando se era muito jovem no Portugal dos anos 60, havia a possibilidade de fazer bandas e até o poder gostava que isso acontecesse. Se não leram um livro chamado A Biografia do Iê, passo aqui a publicidade desse livro, é um livro que conta como ao poder vigente até dava jeito que os rapazes perdessem mais tempo a fazer música do que conversar sobre política, e quando chegasse a idade de irem para a tropa, iam combater onde tinham de combater segundo o quadro da época, e as bandas acabavam e não havia perigos. Tu nasceste numa altura em que o acesso à música não passa necessariamente por este tipo de relação com um medo de ter de ir para a tropa para interromper uma carreira, ou seja... Eu nem sequer fui à tropa. Olha, somos dois. Eu também não fui, mas ninguém foi aqui. Mas eu fui. Mas tu foste, não é? Tu és uma sargentola. Lá nos GIF deve ser bonita. Ela já vai contar. Ela já vai contar. Não, mas eu também não fui, mas foi porque não, quando fui chamado já estava no estrangeiro e sabia que não ia responder, portanto fui refratário, só pude voltar a Portugal depois de 25 de Abril, mas desculpa. Sim. Ou seja, tu passaste por uma relação com o poder completamente diferente. Completamente diferente, sim. Sim, porque a experiência que o Sérgio relata, eu ouvi, obviamente, os meus pais relatarem de alguma maneira, mas a minha experiência com a música não vem daí, vem ao contrário. E eu vindo de uma cidade pequena como Leiria, a música era um reflexo um bocadinho do que o mundo exterior nos podia dar. Ou seja, eu via na música, em geral na música independente, na música mais radical, chamemos-lhe assim,
uma espécie de uma amostra daquilo que era um mundo radicalmente diferente daquele que nós vivíamos ali, um bocadinho mais aberto, e que me permitia descobrir o que estava lá fora de uma maneira completamente diferente do que aquela que me era mostrada na televisão, porque a televisão e muitas vezes a rádio e a cultura mainstream não fazia circular muito bem aquilo que muitas das vezes eu procurava no mundo, e essa música... Deixa-me perguntar-te uma coisa, tens quantos anos? Eu tenho 43. 43. Eu nasci um ano depois calculei que fosse por aí. Nasci um ano antes da Revolução. Antes, pois é. O que quer dizer que na altura a música não tinha essa barreira, não era, muito pelo contrário, era uma coisa que nós procurávamos de uma forma muito ávida e queríamos descobrir sistematicamente, e obviamente não tenho essa experiência, era uma ruptura na mesma. A música, eu acho que na minha vida sempre foi uma forma de ruptura para com o mundo à volta, mas não nesse sentido, não no sentido do poder, porque o poder não era nem visto nem achado para essa procura. E crescer e descobrir a música em Leiria era certamente diferente do que, na altura, crescer e descobrir música em Lisboa, no Porto ou noutro sítio. Ou em Alcobaça. Ou em Alcobaça. Tu, por exemplo, foste dos primeiros a poder ver ao vivo os The Gift, quando eles tocam em Leiria. Ao vivo pela primeira vez, em que ano foi isso? Nós tocámos juntos em 95, no Orfeão, no ano exatamente, 94. Exatamente, uma coisa assim, quer dizer, foi também foi a primeira vez que antes nos de mais, estávamos na tropa na altura. Estava eu na tropa. Exatamente. Tinha vindo de fim de semana. Na altura, todas as bandas que tinham um interesse qualquer que divergisse de uma espécie de caráter mainstream acabavam necessariamente por se encontrar nas cidades mais pequenas. Eu acho que isso é uma vantagem, do meu ponto de vista, acho uma vantagem porque nós éramos um clube. Eu acho que quem se interessava por música dessa bruta forma era claramente logo de um clube, mas um clube muito vivo e muito animado e muito competitivo até, um clube muito curioso. Estou a falar com a presidenta da Junta dos Gift. É tão mentira. É tão mentira. Conta-me lá, dizer que cão colado não morde. Como é que é gerir a democracia ou a falta dela dentro de um grupo? O Sérgio, quando toca com um grupo, são os assessores, ou seja, ele manda, porque os outros são os assessores. O David tinha os silence for, mas calou os outros, foi? Calei, foi. Pronto. Estava farto da democracia. Mas tu, como é que é? Não, tu és completamente o oposto, não é? Nem sabes o que estás aqui a fazer. Deste um chute nos outros e tornaste patrão de ti próprio. Patrão de mim próprio. Portanto, tu continuas no coletivismo? No meu caso é muito simples, as coisas estão muito bem distribuídas. Eu mando e eles fazem. Não é nada, não é verdade, não é verdade. Nós chegamos a ter votação. É verdade. Chegamos a ir a votos. Frequentemente, quando não estamos mesmo de acordo, vamos mesmo a votos. E é assim que as coisas se decidem. Depois, dependendo de quem está de um lado ou do outro, o voto tem mais impacto ou mais peso. Portanto, é uma democracia um bocado estranha. Por exemplo, se for eu e o Miguel a ter uma certa opinião contra o Nuno e contra o John, o nosso voto já é mais pequenino porque eles juntos são tramados. Se for eu e o Nuno, então, os outros dois não têm hipótese. Isto é como os sócios dos clubes de futebol, há uns que contam mais. Exato. Não é uma questão de contar mais, mas é uma questão de sermos mais teimosos e acharmos que realmente é assim que se deve fazer e não conseguimos aceitar um não como resposta, porque depois não gostamos de ficar a pensar como é que podia ter sido se nós fizéssemos assim. Deus me livre, não consigo não fazer algo e depois ficar a pensar bolas, se eu tivesse feito desta maneira. Portanto, normalmente é muito democrata da minha parte quando digo que sim, tem que ser sim, e da parte do Nuno também. E para se tomar uma decisão é preciso a unanimidade ou uma maioria basta? No vosso caso são 4, basta 3... Basta uma maioria, uma maioria, sim. Mas sabes que os silence for também funcionavam assim. Era? Por voto. Levantávamos mãozinha braços, no ar, claro. Funcionava tal e qual assim. O que era terrível. Não era voto secreto? Não era secreto. Era olhos nos olhos, era terrível. Também costuma acontecer estarmos praticamente em maioria, portanto, os três, eu, o Nuno, eu, o John e o Miguel de acordo, e o Nuno está contra e ganha o Nuno também. Também é democrata nesse aspecto, uma vez que ele é o compositor, portanto... Agora, a televisão, é o que o Sérgio diz, é muito difícil hoje em dia fazer o que quer que seja na televisão e mesmo para promover um disco, por exemplo, eu dou sempre este Antes exemplo. havia o Top Mais, por exemplo. Exato, havia, mas eu dou sempre este exemplo quando se faz um disco, e a Sónia sabe bem do que é que eu estou a falar, perguntam-nos sempre por uma história. Ou seja, se eu fizer um disco, o mais provável é que me perguntem o que é que eu sei fazer para além daquilo que eu acabei de fazer. Porque é a única forma que eu tenho de entrar naquilo que é mainstream. Eu dou um exemplo. É muito mais fácil eu aparecer no telejornal a fazer uma omeleta
e a dizer Certo. que sou um cozinheiro e que até gosto de fazer isto nos meus tempos livres, e por acaso também lancei um disco, do que estar lá a falar efetivamente da minha música, porque isso para eles não tem interesse absolutamente nenhum. Exatamente. E quando a editora vem falar comigo, a pergunta que eles me fazem é: o que é que tu sabes mais fazer? Um bocadinho como os macacos. Isto é uma forma de ditadura É na uma forma de relação ditadura, com mas que a isto- informação é Isto vai passada. criar buzz. O que é que vai Exatamente. criar buzz? O buzz. Eu hoje em dia, e exatamente, isso acontece em tantas outras coisas. Nós quase tudo. temos um single agora que saiu há relativamente pouco tempo. Queremos-lo promover da melhor maneira. Obviamente que 90% das rádios estão a recusar a passar, como é lógico, são os radialistas, infelizmente ou felizmente, que hoje em dia decidem o que é bom e o que é que as pessoas devem ou não ouvir. E o nosso Facebook, uma forma ótima de promoção, nós chegamos a ter que perceber que temos que pegar por coisas para fazerem buzz, para as pessoas lá irem, como o que é que a Sónia tinha vestido. Não é o que a Sónia cantou, não fez uma letra com o Brian Eno, foi o que é que a Sónia tinha vestido, que assim já há um buzzinho, as pessoas já vão ver, e isto acaba por ser absolutamente ridículo, mas são os sinais dos tempos. Tu sentiste uma diferença de aceitação da banda quando estiveste como júri na cena de televisão? Foi em comum acordo. Eu só fui porque concordámos os quatro. Se eles achassem, não, Sónia, não. Não, isso claro. Mas Eu sentiste que estava a houve um ver incremento. se achaste Na banda? a relação. Não. Inclusivamente, as pessoas conheciam-me ali e não faziam a mínima ideia o que eram os GIFs. Que eram os GIFs, Exatamente. E que eu tinha uma banda e que era cantora, etc. Não faziam a menor ideia. Curioso isso, não é? Não é? Eu acho curioso isso. Olha, digam-me uma coisa, o que é que vocês sentiram de diferente na vossa relação com o público e com a vossa música quando entrou em marcha e em força esse instrumento da democracia dos nossos tempos, que é a internet? Alguma coisa. Vocês começam a carreira, os dois, no final dos anos 90, quando de repente a internet nasce. O Sérgio certamente notou o antes e o depois. Sim, Nós também notámos. Que é uma espécie de democracia desmedida. Sim, também, que às eu e vezes a sem, Sónia sem controle. Ainda distribuímos muita cassete e CD de É verdade, certeza. sim. E mandámos, e com muitos selos e não sei o que, ainda fizemos muitas coisas dessas. Só que eu, do meu ponto de vista, eu acho que a internet teve um impacto extremamente positivo naquilo que eu pelo menos estava a fazer, porque de repente eu já não precisava, não era... os únicos meios que eu tinha para mostrar as minhas canções não dependiam de terceiros. Era eu e um ecrã e um computador, e eu posso inventar aqui uma coisa, e posso inventar um videoclipe, e posso pô-lo amanhã se eu quiser, e posso falar sobre a minha música, e posso inventar um concurso. Tu és bastante ativo nisso. Eu acho que as bandas são todas. Hoje em dia eu acho que não há nenhuma banda que queira fazer carreira que não esteja... Não és uma banda. É o One Man. Mas sou quase uma banda. És One Man Band. Sou uma banda ditatorial. Eu mando e faço tudo. One Man Mas sim, mas sim, eu teve um impacto muito positivo, pelo menos da minha experiência. E o excesso de democracia, se é que pode isso haver na internet? Às vezes há as legislações que são omissas, há coisas que não se podem controlar, ou seja, o excesso de democracia que existe na gestão da internet é boa ou má para a música e para quem faz música? Eu acho que há uma coisa que foi terrível. Foi quando começou a internet a entrar em força e os downloads ilegais, etc., as editoras reagiram primeiro com muita soberba. Sim. Ou seja, acharam que o seu poderio nunca ia ameaçar, não é? Quer dizer, a internet não ia ameaçar o seu poderio económico, etc. E, portanto, houve um buraco negro, talvez de 5 anos, em que não houve... Podia ter sido criada legislação para downloads legais, como existe a Apple Music e existe Hoje em dia há vários serviços. Há vários serviços. E durante esse período, a net abocanhou. Abocanhou, literalmente. E não há caminho, não há caminho de volta. É assim, não é? E é por isso também que os discos não se vendem, ou os direitos de autor, porque são downloads ilegais, ou mesmo nos Spotify da vida os direitos são mínimos, não é? São uma coisa irrisória. Portanto, está-se a lutar para que sejam melhores? Está-se a lutar, agora, nós estamos sempre atrás de uma coisa que já está... Já está instalada, não é? Nós estamos sempre a correr atrás de um comboio que não... Sim. Infelizmente. Espera de comboio na paragem do autocarro, não é? Eu gostava, já que estamos a falar em democracia e de música,
Eu, por acaso, fiz o serviço militar e estava na Austrália, na altura, já depois de ter passado à disponibilidade. E quando cheguei a Lisboa, a seguir ao 25 de Abril, era quase uma vergonha cantar fado neste país, porque os revolucionários daquela época estavam a associar o fado ao regime do Estado Novo, esquecendo-se que o fado foi sempre uma canção de intervenção. Aliás, amanhã é o 5 de outubro e foi exatamente no bairro em que eu nasci, e me fiz homem, em Campo de Ourique, que começa ali a Revolução. E foi sempre, portanto, já depois, ainda no meu tempo, eu ouvi fados de intervenção na Rua de Sol ao Rato, dos tais carbonários que tinham feito a Revolução do 5 de outubro. Portanto, essa história do fado estar ligado ao regime era um desconhecimento total da história do fado e da cultura do nosso povo. O Estado Novo era contra o fado, ou seja, era contra exatamente os fados de intervenção. Daí o Estado Novo ter proibido as cegadas. Como se sabe, eram teatros de rua que vinham para a rua exatamente com fados contra o governo, contra a igreja e etc. Portanto, o Salazar inventou a carteira profissional e as casas de fado exatamente para controlar quem é que cantava o quê. Portanto, é assim que nascem, de facto, as carteiras profissionais dos artistas e as casas de fado que estavam, de facto, ligadas ao regime. Portanto, agora o fado não. Agora temos outra ditadura, que é interessante, que é, temos um Museu do Fado que diz isto. O fado nasceu em África, entrou via escravidão no Brasil e só teria chegado a Lisboa nos meados do século XIX. Isto é outra forma de facho. Porque... Não, mas há verdade nisso, sabe? Porque o Lundu, sim. Sim, quer dizer, eu sou antropólogo e sou o indivíduo que vai lançar um livro agora que diz não chamem nomes ao fado. Eu ando a estudar a história do fado há muitos anos, ando a estudar o fado há muitos anos e é o seguinte, eu como sou antropólogo, apresento talvez uma tese única neste país que se chama Fado, Fandango, Faiana, em que eu defendo, para já há uma coisa que eu devo dizer que é o seguinte, eu falo várias línguas, uma delas mal, que é o gaélico. O gaélico é uma língua também indo-europeia, mas é uma língua oficial da Irlanda. Portanto, tem todos os direitos na Europa, tal como a língua portuguesa. Eu vou-lhe pedir só uma coisa, para ser sucinto, para que, para que a questão seja uma questão e não, de repente, um depoimento. Não. Estamos a falar de fado e depois, de facto, houve uma intervenção. Faça o favor de lançar a questão. Não, é que a palavra fado nem sequer é latina, mas sim gaélica. E se eu estiver na Irlanda e contar uma história, eu digo assim, fado. Era só isso. Há muita coisa e ficámos aqui toda a noite a falar de fado e de fandangos e de faianas, mas obviamente que devo passar a palavra também. Isso é democracia. Aliás, devo dizer como parênteses que sou completamente contra, e já assinei essa petição, a utilização do Forte de Peniche como um local turístico para alugar. E que está a ser um movimento muito forte. E, curiosamente, o promotor dessa ideia é o autarca de Peniche, que é comunista, não é? Portanto, são contradições. Mas, enfim, isto é já que estamos a falar de democracia... Quais é que foram, para vocês, os músicos que mais influenciaram, assim, a política e a democracia? Embora já tenhamos chegado mais ou menos à conclusão que a música não é assim tão importante como pode ser encarada. Ou seja, que músicos é que ajudaram a construir um Portugal democrático? Não necessariamente Portugal, mas uma ideia de democracia. Sim, tinham achado que tem uma influência maior um deles em processos democráticos. Isso tenho a certeza absoluta. Aparece o Zeca com coisas como o Menino do Bairro Negro e sobretudo os Vampiros, que foram assim uma pedrada no charco enorme e que me fizeram pensar, isto é uma metáfora não só
ousada, perigosa, mas poderosíssima, não é? Sim. E como é que se consegue? Eu, aliás, neste momento até estou a cantar Os Vampiros no meu alinhamento, no meio das minhas canções, porque acho que é uma canção que atravessou épocas e que tem sempre atualidade, não é? E, portanto, para mim o Zeca foi importantíssimo, sem dúvida o Dylan, não é? Nessa época, posso dizer que foram aqueles que mais me influenciaram, mais me formaram. David, tens mais alguns nomes? Não, quer dizer, sinceramente, eu acho, para já, quando eu descobri a música e quando me interessei pela música de uma forma mais violenta, não tinha qualquer envolvimento político na minha vida, ou seja, estava completamente à parte desse mundo. Eu tornei muito mais político com a idade do que propriamente na altura que era miúdo e que descobri a música. Curiosamente, hoje, a política acho que está muito mais presente, espero eu, pelo menos devia estar mais presente em idades mais jovens, portanto, nos 17, 18, 19. Não sei se está, às vezes acho que não está, mas devia, porque eu como vivi uma altura em que tudo parecia um bocadinho idílico e eu vi um bocadinho a altura em que eu tinha 15, 16, 17 anos, não havia um confronto político assim tão gigante que nos fizesse despertar para isso. E acho que hoje em dia fala-se muito mais disso pelo confronto com a Europa, com os confrontos que temos aqui entre as ideias, entre as nossas próprias ideias aqui em Portugal. Acho muito mais importante, se calhar, um miúdo de 18, 19 anos interessados por política agora do que na altura, porque não havia eu nem me lembro de se falar em política sequer na escola, em lado absolutamente nenhum. Vês, por exemplo, um teledisco como a MIA faz este ano, a cantar Sim. as fronteiras, falando do caso dos migrantes e transmitindo essas imagens e essa canção a um Sim. público claramente juvenil? Lá está, claramente uma ideia política que não tem necessariamente a ver com um poder político instituído, mas com uma ideia clara sobre para onde olhar. Às vezes também acho que é muito fácil fazer uma espécie de folclore político, porque é muito fácil às vezes pegar numa ideia que é comum a todos e que esteja na berra, não é? E de repente introduzi-la apenas como uma ideia, que nada quer dizer. Não acho que seja isso que a MIA faz, mas vejo às vezes isso acontecer. Vejo que às vezes os celeumas políticos serem utilizados, às vezes pelo mainstream musical apenas como um acessório, que é uma coisa que me irrita bastante. Nem sempre a política e a música estão ligadas da forma mais inteligente e da forma mais honesta, digamos assim. Não acho, lá está, não é o caso da MIA, porque ainda por cima é uma pessoa que tem um longo historial de conversa política e de statement político. Quase ativismo, às vezes. Ativismo, praticamente, mas depois vê-se outras pessoas a aproveitar-se disso. Aliás, como a própria Madonna, que convidou a MIA uma vez para estar presente no intervalo da Super Bowl. Exato, do Super Bowl, que eu achei um aproveitamento político claro e quase muito folclórico, que não tinha razão nenhuma de ser. Quer dizer, achei aquilo apenas a MIA aceitou e nem ela soube bem porque é que aceitou e dizia nem sabia muito bem porque é que ali estava, etc. Portanto, às vezes é um bocado dúbio porque onde é que uma pessoa utiliza a música e a política de uma forma efetivamente coerente e inteligente. Tiveste alguns modelos que te ajudassem a formar um pensamento político na música, Sónia, ou nem por isso? Eu prefiro encarar os modelos enquanto... Não na política, não em relação à política, mas em relação a nós, enquanto indivíduos. É mais importante perceberem quando é que a música me influencia enquanto cantora, mulher, como a Amália me influenciou, não pelo fado que cantava, mas por aquilo que era, por aquilo que foi, pela superstar que foi, porque foi, pelo ícone feminino que foi. E prefiro ver as coisas assim, tenho aquele sentimento ainda romântico de perceber, de achar que a música não muda o mundo, mas pode nos mudar enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto maneiras de pensar. Isso também acho. Isso para mim acho isso muito mais profundo e muito mais bonito e muito mais interessante. Eu também acho que há canções que batem de uma certa maneira que nos fazem pensar em coisas da vida e nos fazem, não é mudar magicamente, mas que têm uma influência nessa mudança, sem dúvida. E também criativamente, que acabam por repercutir naquilo que nós fazemos. Claro. Exatamente. Queria saber de que forma é que vocês sentem, portanto, pelo feedback que têm dos vossos fãs ou de quem acompanha a vossa música, o quão importante é sentir as vossas palavras, a música portuguesa, enquanto estamos fora.
muitas vezes, eu diria, a esmagadora maioria das vezes, as canções são feitas por razões muito mais pessoais e egocêntricas do que a ideia de comunicar com o outro. Claro. E a ideia que depois essas canções se transformam em algo que nada tem a ver connosco, que nada tem a ver com a nossa história, nem com a história que estava ligada à própria canção, e que depois se tornam uma espécie de um símbolo de uma coisa, por norma, muito maior do que aquela que foi inicialmente pensada, é algo que me toca especialmente. Eu conto uma história que aconteceu há muitos anos com uma canção que eu fiz e que recebi uma carta muito longa, onde uma mãe me vinha agradecer o facto de eu ter escrito um disco qualquer, porque era um disco favorito de um miúdo qualquer que tinha tido um coma durante 10 dias e que tinham passado o disco ininterruptamente durante o coma, e ela acha que foi a minha música que o fez acordar. Eu acho que não. Acho que não teve nada a ver. Mas eu acho que a ideia de que a música significou uma coisa radicalmente diferente, para além do seu intuito inicial, e muito maior do que o seu intuito inicial, e que nada tem a ver com uma troca comercial, mas muito mais uma ideia emocional sobre a forma desta profissão exercer algum peso sobre a vida das pessoas, nesse sentido eu acho que é uma coisa que me toca sempre de uma forma muito profunda. A mim também, sobretudo, toca-me tanto que eu às vezes dou por mim a fazer coisas, não faço a mínima ideia se os outros artistas fazem ou não, e também estou pouco marimbando. Mas faço, que é, às vezes mandam-me para o Facebook ou para o Instagram a dizerem-me: Sónia, conheci a minha mulher ao som da tua música, ou casei-me, ou não sei o quê. Será que me podes gravar um vídeo, porque fazemos anos de casados? E eu faço, e gravo e não tenho problema nenhum, porque fico tão feliz que a nossa música, que a minha música seja assim, de facto, tão importante na vida daquelas duas pessoas, ou como já me disseram, eu tive o meu filho a ouvir a sua música, e eu acho que isso é fantástico. Portanto, e lá está, como o David diz, não, é um bocado egoísta até da nossa parte quando estamos a fazer as canções, porque realmente nós fazemos-las para nós, e só depois, se os outros gostarem, tanto melhor, e quando os outros gostam, tanto melhor. Portanto, é fantástico. E uma coisa em relação aos imigrantes, eu acho que nem toda a gente tem espírito de imigrante. É muito complicado ser imigrante. Eu contra mim falo porque eu, se estou um mês fora de Portugal, começo a ficar paranoica, e então, se não vejo Alcobaça durante muito tempo, começo então a achar que começo a perder os poderes. E, portanto, é verdade. E eu tenho muita empatia com os imigrantes e com tudo aquilo que eles representam, e, portanto, fico muito feliz quando me convidam para ir cantar às comunidades portuguesas, que não é normal. Normalmente, quando vou cantar fora, é para os locals. Mas quando nos convidam para as comunidades portuguesas, é ótimo, porque sentes que estás a fazer a ligação ao novo mundo que aquelas pessoas deixaram e que os filhos já conhecem e que também querem mostrar aos pais, e que continuam e que querem dizer que Portugal hoje em dia já não é só aquilo que eles deixaram há 40 anos atrás. Portanto, é super importante para nós então chegar aos imigrantes. É maravilhoso dizer-lhes: olhem, há mais do que... Não vão dizer fado de futebol e Fátima, porque, enfim, mas há mais do que aquilo que vocês deixaram há pouco tempo. Infelizmente não chega cá, mas nós temos todo o gosto em vir-vos mostrar. Se gostarem, tanto melhor. Sem tirar a palavra ao Sérgio, só para já que a Sónia estava a falar e referia que muitas vezes lá fora ia tocar para os locals, ou seja, para as populações, para aqueles que lá trabalham, e já que tu gostas tanto de contar histórias, eu gosto de as ouvir, conta-nos aquele momento em que vocês, ainda em início de carreira internacional, tocam para um bar e no final a opinião que têm é que eles são muito europeus. Quem não quê? Muito europeus. Nós éramos muito europeus. Conta essa. Não me lembro. Normalmente costumam chamar-nos... Tocaram nos Estados Unidos os Gift para um bar de metal. Pois foi. San Diego. San Diego. Pronto. Foi num bar de metal, quer dizer, não sei por que razão é que nós fomos lá tocar, e as pessoas que lá estavam não estavam nada à espera daquilo, e no fim disseram-nos, não tiveram coragem de dizer que não gostaram nada, mas de facto disseram: é um som muito europeu, seja lá o que isso for, não é? Ou seja, é uma questão identitária também. Já os nossos videoclipes também são muito europeus. Ah, é? Seja lá o que isso for. Isso é bom. É ótimo. Sérgio, é um mundo antigo. Exato. Eu já não sei o que é que ia dizer, porque entretanto já mudamos quase de assunto. Mas estávamos a falar da relação com os públicos lá de fora. Não, das consequências da canção. E é assim, eu estive fora, como disse, 9 anos, não é? Mas ainda há bocado houve aqui uma pessoa que me falou de que esteve na Guiné, como eu disse, 2 discos meus são de antes de 25 de Abril,
que teve na Guiné e que tinha lá as minhas cassetes, as minhas canções, provavelmente de outros, e que isso tinha sido uma grande força. E uma das coisas que me foi repetidamente dito foi, em relação a esses discos, na altura, gente que ia para a tropa e que ia para a África e que eles estão a concorrer connosco. Mas completamente, era isso que eu estava a pensar. Mas não estão a ganhar. Não. Ainda não estão a ganhar. Mas estão a tentar. Bolas, solo de bateria. Mas que tinha sido muito importante e que levavam cassetes com as minhas canções, do Zeca, do Zé Mar, etc., de Manuel Freire, etc. Pronto. E que isso tinha sido um fator não só de consolação, mas de mobilização contra o regime em relação aos soldados. Porque houve muita gente que fez um bom trabalho. Aliás, no PCP, nessa altura, digamos, a diretiva nem sequer era ser desertor ou refratário, era ir para lá e fazer trabalho político com os soldados, não é? E, portanto, isso é uma consequência que a mim me apraz, não é? Quer dizer, porque, bolas, quer dizer, essas canções tiveram algum impacto naquelas pessoas, fizeram-nas pensar, que estavam ali isolados, fizeram-nos pensar no regime que estavam a defender, na guerra que estavam a defender, não é? Isso foi importante. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Mais uma perguntar pergunta. a que horas era o jantar, mas pronto. Essa instituição em democracia ou ditadura nunca falha. Sabes que eu costumo dizer isto muitas vezes, eu acho que um artista nunca deve ser um descanso aos olhos de quem o vê. O que isto quer dizer? Quer dizer que se o artista for uma espécie de um funcionário público que está ali só a cumprir uma função e que está sempre a fazer a mesma coisa sistematicamente, não tem grande interesse para quem o vê. Quer dizer, eu acho que essa cisão sistemática consigo próprio trará, espero eu, alguma novidade a quem o ouve. Agora, também é verdade que as pessoas também se cansam dessas cisões e que às vezes, por isso é que ouvimos muitas vezes dizer este artista antes é que era, ou eu gostava muito quando ele fazia aquilo. Mas depois também tens o oposto, que é, isto faz sempre a mesma coisa, não é? Portanto, Isso é preço por ter, não é preço por não ter. Ou mudas porque mudas ou não mudas porque não mudas. Não vale a pena tentar agradar a ninguém, mais vale uma pessoa querer fazer aquilo que faz. Precisamente. E é isso. Precisamente. Estamos arrumados? Estamos arrumados. Onde é que se janta? Onde é que se janta? E o concerto ainda por cima acabou. Exatamente. Vamos todos jantar ao belo canto. Boa noite e obrigado. Boa noite.